Estamos de volta para o segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio com o Sandro Miller aqui. Estamos conversando com ele, falamos um pouquinho da vida pessoal do Sandro. Agora vamos entrar mais na parte profissional do Sandro, né? O Sandro, que é publicitário e também é marqueteiro político, né? Trabalhou na campanha do PMDB, que elegeu o prefeito Percival de Oliveira. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Vamos começar lá do início, fazendo um flashback. Como é que iniciou essa vida profissional publicitária do Sandro, né? Foi aí como uma agência que fazia serigrafia, né, Sandro? As influências são diversas, né? Acho que nunca são uma só. Acho que eu tive uma grande influência do meu pai, né? Que o Ciro, para mim, foi o maior publicitário que eu conheci, né? Sem formação nenhuma, né? Sem formação nenhuma. O cara trabalhava com um gimmick, que é um personagem, falando para as pessoas quando tem um símbolozinho, né? Por exemplo, o gimmick do Grêmio é o mosqueteiro, do Inter é o Saci. Então o pai naquela época já tinha um macaco da barateira, né? Eu acho que quem é um pouco mais velho vai lembrar. Tinha um slogan, ninguém vende mais barato, tinha uma marca, ele tinha jingle, ele tinha todo um mix, toda uma estratégia natural dele, né? Então foi uma grande influência com certeza também. Desde novo, eu já pensava em ser, de alguma forma, ser publicitário, mas eu tive alguns outros caminhos, né? Tanto como ido morar na Europa, como ter tido casa noturna, como ter feito diversos shows, como ter tido um bar. Eu já fiz bastante coisa nessa vida, né? E realmente vim começar minha vida novamente profissional há 10, 11, 12 anos atrás. Eu comecei do zero de novo, né? Tive alguns percalços, né? E a gente aprende muito com isso, né? Então, quando eu comecei a estudar, né? Na verdade já era para tentar... acho que grandes publicitários não são formados, né? A gente tem exemplos de Washington Oliveto, a gente tem exemplo do maior de todos, que é o Nizam Guanais, né? Não sei se depois até o Nizam não passou a estudar. Mas aquela diferença de separar o publicitário do marqueteiro, né? Eu como nós estávamos me perguntando, esse termo te incomoda de alguma forma? Não, de forma alguma. Eu entendo muito bem, né, o significado dessa expressão e só não gostaria de ser comparado a alguns personagens, como às vezes a mídia com Marcos Valério, né, cara? Eu queria que esse cara mostrasse alguma campanha que ele tivesse feito, né? Então não dá para botar no mesmo balde, um Marcos Valério e um Duda Mendonça, né? Que é um gênio da propaganda, muita gente pode não gostar, ele ficou de certa forma manchado, né? E quem anda próximo da política, isso aí não é incomum acontecer, existem muitas, digamos, injustiças nesse sentido, né, Adriano? Bom, eu havia me esquecido desse detalhe, o Sandro lembrou agora, en passant, e eu havia me esquecido que o Sandro foi um grande empresário da noite de Montenegro, teve várias casas, eu fui em várias festas que o Sandro promoveu, né? Desde aquele tempo que eu nem me lembro como é que era o nome da casa noturna que o Sandro tinha, onde ficava a S-Sul lá, perto do Edio Scherer. Aquilo lá foi uma jogada fantástica, né, Sandro? Como é que foi essa tua expectativa, essa tua experiência na noite? Aquilo ali foi pós-saída, né, que a gente comentava. Na verdade, tu fosse nas minhas festas, mas eu também já fui nas tuas. Eu dançava nas reuniões dançantes no fundo da casa do seu Hélio, né? Sim, mas essas eram mais modestas, né? Mas eram muito modernas para a época, né, Adriano? Era vanguarda, né, Adriano? Então, o Parador foi fruto, realmente, ainda vem o nome, né? O Parador veio da Espanha, né? Essas ideias tu trouxeste lá da Europa, porque eu me lembro que eu nunca tinha visto aqueles queijinhos, e no Parador tinha, né? Não era uma cena rave, que nem fala hoje, com todas as suas qualificações e as suas também restrições, né? Esse negócio de não dormir a noite inteira, né? De estar sempre acompanhado de muita luz e outras coisas. Mas era uma característica como era, uma vocação, né, do povo espanhol, né? Das ilhas Ibiza, Maiorca e Minorca, né? Então já existia em Atlântida, naquela época, Ibiza também, que era do Júlio Rigoto, irmão do Germano Rigoto, que também trabalhava mais ou menos nesse sentido, mas... Começou com Carpa Mix, que foi uma festa que a gente fez no pátio da Ford, né? Que era carpa em espanhol é barraca, né? Então era um mix numa barraca, então era uma barraca grande. Naquele evento a gente tinha fliperama dentro, a gente fez uma parceria, tinha um fliperama, a gente fez a construção de uma prancha de surf real time, né? Durante a noite, durante a festa, foi construída do zero uma prancha de surf. Construímos uma pista de skate para aquela noite, então pegamos os skatistas locais aqui. Então esse mix, né? Essa diversidade toda, que hoje é um dos fundamentos, é um dos conceitos até do que a gente vive e que a gente vê na internet, né? Antigamente a gente tinha
uma pasta de dente, né, uma marca, né, era Colinos, era Colgate. Hoje a gente vai no supermercado e tem 30, 40 pastas de dente, shampoo a mesma coisa, automóveis a mesma coisa. Então, o que acontece? Ficou tudo mais segmentado. Existia a tribo, digamos, dos surfistas, tribo mais uma outra, duas. Não, a gente tem tribo, né, de todos os tipos, né? Essa segmentação oxigena a vida da gente, é importante e a gente tem que estar sempre se informando para poder acompanhar, né? E depois do operador? Depois do operador, cara, eu fui muito mal no operador na parte final, né? Eu tive dificuldades, o operador... Toda casa noturna tem vida útil, né? Então, quando as casas noturnas que deram muito certo são normalmente grandes empresários. Eu tive que aprender isso na carne, né? Que não preciso daquilo para viver, né? Então, a gente fez grandes shows, a gente teve grandes... Acho que os maiores shows nacionais até são frutos daquela época. A gente teve Rapa, Tribo de Já, Nat Roots, né? Mesmo as bandas gaúchas todas passaram na Comunidade Ninjitsu, Charles Master, né? Todas. Então, foi uma produção cultural muito rica na época, né? Depois tu tivesse eventos isolados, né? Sim, alguns eventos isolados. Então, daquele momento em diante, foi um hiato, novamente, meu segundo ou terceiro hiato na minha vida profissional, né? Era um novo recomeço, eu não ia mais fazer aquilo e eu estava pensando novamente o que eu vou fazer. Recebi um convite do Rodrigo, né, para trabalharmos. O Rodrigo tinha trabalhado comigo há um tempo atrás, eu fui trabalhar com o Rodrigo. Trabalhamos 7 anos juntos. Eu trabalhei 7 anos com o Cauer, 7 anos com o Rodrigo e agora estou mais 7 anos sozinho, sempre como publicitário. Certo. Bom, a Com Mais está se especializando na questão do marketing político, né? Inclusive o Sandro foi um dos palestrantes na Fevale, na faculdade lá de Novo Hamburgo. Foi um dos palestrantes de um seminário, um curso que houve lá sobre marketing político, né? Como é que é essa questão do marketing político já entrando também na campanha que tu desenvolveste aí, onde o Percival acabou vencendo as eleições em Montenegro, Sandro? São 2 eleições, né? O pessoal venceu em 2004 e 2008. Eu participei de 4 campanhas eleitorais, né, digamos, dentro desse conceito de comunicação total que a gente chama, né, de criar o conceito, aplicá-lo, desenvolvê-lo. Foram 2 campanhas para vereador do vereador mais votado, que foi o Marcelo Cardona, né, e 2 campanhas para prefeito do Percival. Agora temos... Ambas vencedoras, né? Graças a Deus, as 4 vencedoras. Então foram as possibilidades que se teve de... Né, realmente é um segmento novo, a gente discute muito isso até... Informação na universidade. Esse convite que a gente teve semana passada de palestrar me honrou muito, porque não foi feito não só pela universidade, né, que eu sou da formação de lá, mas por quem, né? A Cristine Bahia, que me convidou. Ela é doutora em comunicação, né, em marketing político. Ele é do grande mestre da comunicação aqui do Brasil, né? Ela realmente tem uma vida, ela conviveu com grandes políticos, né? Ela tem uma experiência. Então ela identificou, né, esse diferencial na campanha, principalmente de 2004, né? Que era uma campanha onde o PMDB nunca havia vencido em Montenegro, né? Tinha todos os elementos, né? Tinha uma dificuldade financeira, né? Não era uma campanha rica. Nós tínhamos os 2 oponentes, que era a Yolanda, né, na cabeça de chapa, Yolanda e Heitor Lerme, e tinha a Madalena, que largou com 38%, 37%. Foi um exemplo bacana também, que nessa vez tivemos um coordenador de marketing eleitoral vindo de fora, que coordenou a campanha da Madalena, que era o Sérgio Traem, que era coordenador de marketing político da Unicinos, até hoje, uma pessoa que eu respeito muito, né? Então teve todos aqueles elementos, era uma coisa de Davi e Golias, né? E realmente um mix de marketing que a gente utilizou, né? Desde a criação da marca do Solzinho, o menino de 13, 14 anos, tinha 12 anos, apresentando um programa eleitoral na televisão. Quer dizer, ela fica impressionada, ela pergunta, mas como é que tu conseguiu convencer as pessoas a aceitarem essa possibilidade? Eu disse, olha, quando a gente não tem tantas possibilidades para poder escolher, a gente tem poucas, a gente tem que se diferenciar, né? E o menino foi identificado com uma capacidade muito grande, né? Ele era um talento, né, em termos de demonstrar as ideias, de ter uma eloquência, de ter uma imagem que combinaria com todo esse conceito que se juntava, né, de um Montenegro como a gente não havia visto ainda, que era, como sempre, a esperança, eu acho que de qualquer governo, de renovação. Uma campanha de renovação, ela é muito mais fácil que uma campanha de reeleição, né, Adriano? Certo. Bom, e vamos falar um pouquinho da Com Mais agora, para a gente encerrar a nossa entrevista na beira do Rio, Sandro. A Com Mais vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante na cidade, né, com várias empresas aí, né, Sandro? Principalmente na área ecológica, né? A Com Mais, ela não é o Sandro, né? A Com Mais nós somos 3 bacharéis de comunicação, né? Tem o Manuel, tem o Vinícius, tinha um Rodrigo, agora o Rodrigo saiu, um Rodrigo Cipriano, um guri de Novo Hamburgo, um guri muito bom, né? Tem o Fábio Scherer, que trabalha com a gente, tem a Cris Ketz também, agora tem a Camila, que veio a trabalhar com a gente, então é uma equipe, né?
Na verdade, às vezes eu gostaria de ser, como eu digo, perguntaram assim, tu tem surfado? Não, eu tenho surfado muito menos do que eu gostaria, né? Mas e aí tu é publicitário, trabalha aquelas coisas, tu trabalha na criação. Não, eu gostaria de trabalhar muito mais na criação do que eu realmente posso estar fazendo, porque tu tem que administrar, tu tem que estar dentro do cliente. Então, realmente, os frutos, os resultados desse trabalho, dessas campanhas de conscientização, né, de diversas sociais e ambientais, como Montenegro contra o crack, né, que a gente está vendo agora de novo, essa grande movimentação voltou a acontecer no Brasil, né, parece que vai começar pelo Rio Grande do Sul, a gente fica muito contente, principalmente o conceito de união das forças, né, Adriano? Eu acho que foi a primeira vez que em Montenegro conseguiu se convergir, né? Porque não foi o Rogério dos Santos que me convidou, que foi um grande idealizador, o Start, né? Não foi a Comais, mas foi a participação da Associação Comercial e Industrial na pessoa do seu presidente, foi o presidente da Câmara de Vereadores, né? O Marcelo Cardona, na época, sugeriu que a participação, o Tuco era um atuante, foi o ícone do Oscar BS, né? Como escritor, como capitão da brigada, como um guerreiro, né? Palestrando nas escolas, dividindo seu tempo, né? Então foi o Ministério Público, né? Uma pessoa que, para mim, muito pouco se fala, e ele também, acho que pela função, mas eu acho que é importante sempre que a gente tiver a oportunidade de colocar o Dr. André Scheiner, foi fora de série, ele nos deu a verdade e o escopo, ele acreditou nessa possibilidade, que quando nós chegamos no judiciário e pedimos para colocar a marca do judiciário, ele disse, Sandro, é fantástico, 80% dos problemas, como a gente está sabendo agora a nível nacional, mas a gente já sabia isso há 4 anos, 80% das ocorrências que acontecem aqui no fórum são motivadas pelo crack. Contem comigo, mas eu gostaria de ter a marca. Mas a marca eu não posso autorizar sozinho, eu vou ter que pedir para o presidente do nosso presidente do tribunal. E ele pediu e veio a autorização expressa. Quer dizer, essa conquista, essa união de forças, né, Adriano? Que eu acho que a gente está precisando aqui em Montenegro, é muito puxando para cá, puxando para lá. Não tem um certo, não tem aquele tá certo, aquele tá errado, né? Eu acho que essa média, esse entendimento, essas discussões mais públicas para saber o que a gente quer, realmente são importantes e deve cada vez mais acontecer. E vão acontecer daqui para frente. Bom, Sandro, queria agradecer a tua participação aqui no Entrevista na Beira do Rio. Com certeza conseguimos conhecer um pouquinho mais da história pessoal e profissional do Sandro. E sucesso aí nas tuas próximas empreitadas. Para mim é uma honra falar para JP News, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, o imediatismo. Queria fazer um elogio também expresso para ti, né, Adriano, e também para o JB Cardoso, que eu acho que é um as das redes sociais, agora também o cara está em todas, né? Ele participa de todos os grupos, ele posta pessoalmente, a gente nota muito bem essa diferença profissional, né? Que é as opiniões pessoais do JB, assim como eu posso ter as minhas do Sandro e às vezes como eu tenho que ter as minhas do publicitário Sandro em relação a Comais. Nada impede, eu vi agora perguntar para o Tarso, né? Tarso, tu vai apoiar na prefeitura, a campanha da prefeitura? Eu disse, não, eu como pessoa eu vou poder apoiar a pessoa do meu partido, mas da base aliada eu vou apoiar como governador, né? Então, prazer, muito obrigado pela oportunidade. Olá, Sandro, ficamos por aqui com mais uma entrevista na Beira do Rio. Até mais, pessoal.